Olá, saudações terráqueos, dando continuidade aqui a nossos estudos. Desejo uma semana abençoada, né, de sabedoria e muita saúde para vocês, mais uma semana de estudos. E aqui na nossa semana 4, nós tivemos aqui aquela parte das questões de marcar, alternativas, né, e alguns problemas. Então vou trabalhar com vocês aqui primeiro a parte teórica das de marcar, depois a gente vai aos problemas. Bem, nós tínhamos aqui a ciência que observa e teoriza os fenômenos naturais. Então, você tem as opções aí, e a ciência que observa e teoriza fenômenos naturais justamente é a física, né? Que o objeto de estudo da física é a matéria e o que essa matéria pode sofrer. Movimento, eletricidade, dilatação, certo? Então, tem aqui a física. A segunda era para você marcar um tipo de medida de comprimento. Então você, observando as opções que tinha lá, M metro, né? Então seria essa opção, que é a medida de comprimento. ML é milímetro, tem a ver com volume. MG é miligrama, tem a ver com massa. KG, quilograma, que a gente tem o costume de chamar quilo, mas é quilograma, tem a ver com massa. Então a opção seria M, que é metro. Na próxima a gente tinha estuda os movimentos dos corpos sem se preocupar com suas causas. Então, o que é que estuda o movimento? Né? Lembrando lá naquela primeira revisão que a gente teve, cinema, que tem a ver com movimento, né? Os cinemas antigos, mudos, colocavam várias imagens, né, feitas na forma de desenho, ou várias fotos, e no girador, pelo movimento acelerado ali, você dava a ideia de que seria uma tomada só, como se tivesse movimento. Então, quem estuda o movimento sem se preocupar com suas causas é a cinemática. A gente tinha outras opções aí, como eletrostática, tem a ver com eletricidade. Dinâmica, justamente o contrário. A dinâmica estuda o que é que causa o movimento, né? O que é que pode provocar o movimento ou parar ele. Será o próximo assunto. E a estática é justamente o estudo das coisas em repouso. Estática tem a ver com estática, né? A técnica da estática da parada. Aí nós tínhamos medida de tempo. Então, as opções novamente. KG, que era a ver com massa. Min, que é minuto, então é o tempo. KM tem a ver com quilômetro, então é a distância. Arroba tem a ver com massa também, então a marcação seria minuto. E na última, característica apresentada por todo o corpo em movimento. Então, o que é que todo corpo em movimento possui? Tempo é uma característica universal para qualquer tipo de corpo, então não tem a ver especificamente, não é preciso que ele esteja em movimento. Espaço também não é preciso que o corpo esteja em movimento para que ele esteja em um certo local do espaço. Velocidade, né? Não tem sentido nenhum colocar, então a opção seria velocidade, né? Uma característica que todo corpo em movimento vai possuir é que ele vai ter velocidade. Uma velocidade constante, quando é movimento uniforme, uma velocidade que sofra variação, quando é movimento uniforme variado. Né? Okay? Então, pessoal do primeiro ano, na parte dos cálculos, nessa semana 4, a gente teve duas questões, né? Trabalhando mais a questão do movimento uniforme, que é aquele que tem a velocidade constante, e começando a entrar nessa parte. Não, na verdade foi o movimento uniforme e a equação da velocidade do movimento, né? Uniforme variado, que tinha aceleração. Bem, nessa primeira questão você tinha um trem com 200 metros de comprimento, seguindo uma trajetória retilínea com velocidade constante de 20 metros por segundo. Um automóvel de comprimento 2 metros, um automóvel com 2 metros, em trajetória paralela ao trem, com velocidade escalar desconhecida, caminhando no mesmo sentido do trem e vai passar por ele. O intervalo decorrido desde o início até o fim da ultrapassagem, né, do trem foi de 10,1 segundos. Calcula a velocidade do carro, sabendo que é constante. Né? Então, quais são os dados que a gente tem? A gente tem o comprimento. Geralmente se usa L, podia botar C. O fato de usar L é porque é straight line em inglês. Né? O comprimento do trem são 200 metros e o comprimento do carro são 2 metros. A velocidade do trem é 20 metros por segundo e a velocidade do carro é desconhecida. Se sabe que para haver a ultrapassagem gastou 10,1 segundos. Então isso aí é o tempo, ok? Então a questão é a seguinte: quando você for montar esse problema,
Uma coisa que ajuda muito o problema é você tentar ver a situação com um desenho. Se você ficar guardando tudo só na mente, para tentar botar no papel e fazer uma conta, principalmente quando tem mais de uma conta, como é o caso aqui, dificulta. Porque é que você sabe, como é um movimento com velocidade constante, você tem isso aqui para usar, né? Essa relação de velocidade, espaço e tempo. Daqui a gente tem a questão da função horária, né? Fazendo aqueles cálculos lá, velocidade é espaço dividido pelo tempo, a gente já fez isso em outras aulas. Você tem aqui o espaço, é o espaço inicial, velocidade e tempo. Só que como são duas coisas envolvidas na questão, é bem provável que você vai ter que usar dois cálculos. Okay? Porque tem o trem e tem o carro. O trem continua em movimento, o carro continua em movimento. Ambos estão com velocidade constante. Se sabe a do trem, mas não se sabe a do carro. O que se sabe é que passou um certo tempo e o carro ultrapassou o trem. Então o que é que você tem aqui? Você tem esse comprimento aqui, que seria o trem, 200 metros. E aqui você tem o carro. Porque se você vai numa trajetória paralela, isso aqui seria o trem, né? E isso aqui, que tem 2 metros, seria o carro. Ok? Se você vai numa trajetória paralela, isso quer dizer que você está aqui com uma certa velocidade, que é constante, mas deve ser maior, e passado um certo tempo você ultrapassou. O que é que ocorre? Para você usar isso aqui, você tem que ter a noção de onde começa o movimento até onde vai. Então, o movimento você parte ele de algum canto aqui do final do carro, certo? Isso aqui seria o S0. E o término vai ser onde? O término vai ser quando esse carro ultrapassar aqui, né? E passar na frente do trem. Né? Porque o carro só vai ter ultrapassado o trem não quando ele chegar aqui e igualar com o trem. Ele passa o trem quando ele passar todo o corpo dele, os 2 metros que ele tem, passar pelo trem. Né? Então vai ser exatamente nesse ponto aqui. O que é que acontece? No carro, você não sabe o espaço final, que é esse aqui, né? O espaço final do carro. Você não sabe que espaço ele vai estar, onde ele vai estar, quando terminar de passar pelo trem. Porque a gente não sabe onde é que ele estava quando começou, nem onde é que ele vai estar quando terminar. Então, o espaço final, o que é que a gente sabe? Se você colocou o seu espaço inicial aqui, então para o carro, né? Para o carro, o espaço inicial do carro é 0. Porque o movimento começou largado dele. É ele que quer passar o trem e gastou esse tempo para passar. A velocidade do carro a gente não sabe. E o tempo. Tem um tempo que sabe, né? Mas vou usar depois. Porque qual é o sentido? O sentido é você montar um cálculo que só tenha uma coisa faltando. Se o objetivo da questão é encontrar velocidade, aqui a gente tem espaço, velocidade e tempo. Essa velocidade não se sabe, esse tempo sabe, mas está faltando espaço. Então você fica com uma conta que tem duas coisas, duas variáveis em falta, o espaço e a velocidade. Já no caso do trem, o que é que acontece? O espaço final, aonde esse trem vai estar após o carro passar por ele, também não se sabe. Porém, no começo do movimento, o que é que acontece com o trem? Ele está na frente do carro. Então, quando terminar o movimento, o espaço dele, como ele estava na frente do carro, ele já vai ter largado com quanto? Com 202 metros. Por quê? Porque ele está 200 metros na frente do carro e para o carro passar vai ter que deslocar seus 2 metros todinho na frente do trem. Então, o início do carro sendo 0, o espaço para o carro sendo 0 partindo dele, o trem está a quanto? Está a 202 metros na frente. Porque eu que estou no carro e quero passar, eu tenho que percorrer os 200 metros que tem o comprimento do trem e ainda botar os 2 metros do carro para passar por ele. Entendeu? A lógica é essa. Se o seu início é o carro e ele é 0, o que é que o trem está na frente? Não é isso que acontece? Porque ele é mais, está com o comprimento jogado na frente. Então, se o inicial do carro é 0, o inicial do trem vai ser 202. Que vai ser o dele e o do carro. Então aqui você vai ter 202. E a velocidade do trem tem? Tem. É 20. 20t. Aí o que acontece? Você não sabe, de novo, a questão do espaço aqui e sabe o tempo. Porém, o que é que a gente sabe? Esses dois espaços aqui serão os mesmos. Por que eles serão os mesmos? Porque ao terminar o movimento,
né, ao terminar o movimento, o espaço que o trem percorreu. Né? Ele estava lá na frente. Ele estava lá na frente, o carro vinha. Né? Então você tem aqui, ó, o trem e o carro. Quando o carro chegou aqui, que foi passando, ao terminar de passar, o espaço, ao término do movimento, dos dois é o mesmo. Ok? O espaço para passar. Então, como esses dois espaços aqui, do carro e do trem, finais, são os mesmos, a gente pode colocar que essa velocidade do carro vezes o tempo, que é essa parte aqui, ó, é igual a 202 mais 20t. Agora, como a gente sabe que esse t é 10,1, o que é que a gente vai ter? Velocidade do carro vezes 10,1 é igual a 202 mais 20 vezes 10,1. Aí você chegou naquilo que era preciso, que houvesse uma conta só com uma coisa para descobrir, que é essa velocidade aqui. Você não pode ter uma conta com duas variáveis. É preciso que exista outra conta e fazer essa, a gente chama de substituição, tentar juntar numa conta só. Ok? Então, se você estiver iniciando, tiver com dificuldade com isso, porque isso implica em ter alguma noção de sistemas lineares, equações com mais de uma variável, que aí tinha duas coisas, né? Que estava faltando o espaço e a velocidade e tal. Pratique essas partes aqui, ó, de fazer a representação, de tirar os dados, tentar armar as formas, do jeito que as formas que você tem, porque é delas, quando você vai armando, aí pode parar ali, travar, mas pode ser que surja a próxima ideia, né? Então o que, é que vai acontecer agora aqui? É só eternar os cálculos. Você vai ter velocidade do carro como sendo 202 mais. Aí aqui, ó, você pode puxar esse zero aqui, puxar a vírgula uma casa, fica 101, aí vai ficar 101 duas vezes, então dá 202 também. Dividido por 10,1, porque o 10,1 está multiplicando, passa dividir. Então você vai ter 404 dividido por 10,1. Ok? 404 dividido por 10,1. Para resolver, a gente tem que fazer 404 dividido por 10,1, como tem que puxar a casa aqui, né? Uma casa aqui, aumenta um aqui, né? Para você deslocar uma casa aqui, tem que deslocar um aqui também, por isso que aparece o zero que não está. Aí você tem, ó, 101, quantos 101 cabem aqui? 101, 101, né? 100, 200, 300, 400. Então, exatamente 4 vezes. Porque você baixa o zero, quando baixa o zero que divide, 40. Então, a velocidade do carro, para ter ocorrido isso, tem que ser de 40 metros por segundo. Na verdade, os cálculos que ficam, se você tiver essa prática de andar com vírgula, tal, prestar atenção nos números, tende a não surgir cálculos. Quando você está fazendo uma conta que aparece uma divisão, uma multiplicação muito complicada, talvez na montagem lá do começo tenha alguma falha, porque o objetivo dessas questões é você passar mais tempo aqui no raciocínio daqui, não na conta em si. Ok, pessoal? Na segunda questão para o primeiro ano, a gente tinha aqui uma equação, né, da velocidade no movimento uniforme variado. Essa equação deriva de qual? Deriva dessa aqui, né? V0 a t. Nesse caso a gente tem a aceleração negativa, velocidade final, velocidade inicial, tempo. Certo? Então na primeira questão dizia, diga quem é a velocidade inicial e a aceleração. Então, pela comparação, isso aqui é a fórmula que você tem no assunto, estava lá na aula, tem entre vocês. Então a velocidade inicial é 20 metros por segundo. Por que metros por segundo? Que é a unidade do SI. Alguém está com dúvida quando vê esses SI nos textos lá? Sistema Internacional. Então, o padrão de velocidade, metro por segundo, o padrão de distância, metro, o padrão de tempo, segundo, o padrão de aceleração, metro por segundo ao quadrado. Tem um padrão, entendeu? No nosso dia a dia, você vai pegar um veículo qualquer tal, é mais comum estar dizendo quilômetro por hora. Mas é porque aqui é questão de padrão. Então, quando não tem dizendo que unidade você tem que deixar, é sempre o SI que se usa e a velocidade é metro por segundo. Assim como a aceleração, nesse caso, menos 4 metros por segundo ao quadrado. Né? Que é o que está aqui. É um movimento que ele está desacelerando. Né? A aceleração está tirando ao longo do tempo. Aí na letra B, a velocidade no instante 2 segundos. Então, é só colocar o tempo como 2 segundos, aí você vai ter 20
menos 4 vezes 2, 20 menos 8, porque tem que fazer a multiplicação antes da subtração, cuidado com isso, viu? 20 menos 8 dá 12. Então 12 metros por segundo. Repare que vai passando o tempo, você tinha aqui uma velocidade inicial de 20, ao passar o tempo, né, passando aqui 2 segundos, ela já está em 12. A velocidade está baixando. Aí na letra C diz, o instante em que o ponto material muda de sentido. Instante é tempo, então a pergunta está querendo saber tempo. Na fórmula você tem tempo e tem velocidade faltando. O que é que acontece quando o móvel muda de sentido? Se eu estou indo aqui, ó, certo? Isso é meu sentido, estou indo para lá. Se eu precisar mudar de sentido, no instante que eu vou mudar de sentido, o que acontece? Então, a velocidade zera. Você não pode vir com uma determinada velocidade e mudar de sentido sem zerar. Nem que seja muito rápido, né, esses carros de alto desempenho, essas coisas conseguem isso, mas naquela fração de segundos ou de milésimo em que você precisou mudar de sentido, a velocidade zerou. Então essa velocidade aqui vai ser zero. Olha o que é que você tem. 0, 20 menos 4t. Passa o 4t para cá, ou 20, do jeito que você preferir. 4t. Se você passar o 4t, ele vem positivo. Se você passar o 20, ele vem negativo. Aí vai ficar os dois negativos no fim, corta do mesmo jeito. Igual a 20 aqui. T igual a 20 dividido por 5. Perdoe. 20 dividido por 4. Que vai dar 5 segundos. Que o tempo é em segundos. Então, nesse movimento dessa forma aqui, ao passar 5 segundos, ele vai ter mudado de sentido. E a letra D pede a aceleração do movimento acelerado retardado no instante de 8 segundos. O que é que acontece? O que é a aceleração? É a variação da velocidade dividida pelo tempo, né? Então o que é que a gente tem aqui? A gente sabe a velocidade inicial, que é 20. Vamos encontrar a velocidade final nesse tempo de 8 segundos. Então você tem velocidade final, 20 menos 4 vezes 8. 20 menos 32. Então vai dar menos 12 metros por segundo. Então você vai ter o que aqui? Uma velocidade final de menos 12, menos uma velocidade inicial, né? Aqui tem a relação de sinal, desculpe. Menos, né? É a final menos a inicial. Tá certo, é negativo mesmo. Que a final é menos 12, que a gente fez aqui, ó. E a inicial é 20. Então, menos 12, menos 20. Dividido pelo tempo, que é 8. Aí o que é que você vai ter? Menos 32, né? Em cima. Sinais iguais. Negativo, não é uma dívida. Eu devo 12, devo 20. Então, estou devendo 32. Aumenta a dívida. Sobre 8, isso quer dizer que a aceleração será menos 4 metros por segundo ao quadrado. Ok? O que é que confirmou? Como o movimento é um movimento uniforme variado, a aceleração permanece constante ao longo do movimento. Okay? A gente tinha visto aqui no começo que era menos 4, ela vai continuar sendo menos 4. Ok? Bom estudo aí vocês, paz e bênção a todos.